Bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula. Na verdade, é a nossa sétima aula, né? Aqui É. é a nossa sétima aula, que Deus esteja abençoando. Nós vamos aprender mais um pouquinho. Eu vou fazer um resumo aí da aula passada, um resumo breve, e eu falei que nessa aula a gente ia falar um pouquinho mais aí sobre Raquel. Teve alguns pontos aqui, tá? Só para a gente entender um pouquinho essa história da Raquel aí, mas vamos lá. Então, nós estamos falando do livro de Gênesis ainda. O livro de Gênesis ele significa o que? Início, começo, foi quando tudo começou. Então, Deus, né, fez tudo desde o início, e o Gênesis, livro de Gênesis está contando para nós esse início, como Deus formou a nação, como Deus formou toda a população, né, e como Deus vem conduzindo o seu povo aí até o momento. Então, nós estamos falando de Abraão e Sara. Deus chamou Abraão, fez uma promessa para Abraão, então Deus fez 3 promessas para Abraão, tá? E se analisarmos no dia de hoje, nós estamos vendo, Deus já cumpriu as 3 promessas que ele fez para Abraão, no período aí de 2000 anos aí, mas bem mais, né? Mas Deus hoje, ele cumpriu, tá? Então, ele chamou Abraão, pediu para que ele saísse da terra dele, do povo dele, da parentela dele, fosse para uma terra desconhecida. Primeiro ponto. Abraão, ele saiu sem direção. Ele não sabia qual terra seria essa. Na peregrinação, na caminhada dele, aí Deus foi mostrando e foi falando, aí Deus mostrou, esta terra eu darei para tua descendência. Né? Nós vimos que Abraão, ele era casado com Sara, os dois tiveram um filho, Isaac, né, que é o filho da promessa, e Deus foi, as 3 bênçãos que Deus prometeu para Abraão, ele repetiu para Isaac, depois repetiu para Jacó. Então, a primeira bênção seria, através de ti farei uma grande nação, então Deus tinha que cumprir esse propósito. A segunda promessa seria uma terra prometida, e Deus acabou cumprindo, tá? Nós vamos ver todos esses detalhes aí. E a terceira promessa seria as bênçãos para todas as famílias. E nos dias de hoje, Deus também já cumpriu, através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aí o que? Estamos estudando a história de Abraão e a descendência dele. Então, aqui nós estamos falando já da família de Jacó. Então, Abraão casou com Sara, certo? E Isaac tiveram o primeiro filho, o casal tiveram o primeiro filho, chamou-se Isaac, filho da promessa. Isaac casou com Rebeca, né? E ambos tiveram 2 filhos. Esaú nasceu primeiro e Jacó logo em seguida, segurando o calcanhar. Então, os dois eram gêmeos, certo? Então, mesmo sendo gêmeos, sempre tem um filho mais velho. Aquele que nasce primeiro acaba sendo mais velho aí por minutos ou segundos, né? É o tempo que sai da barriga. Então, o casal, Isaac e Rebeca, tiveram 2 filhos. Um outro ponto interessante que dá para a gente perceber, quando estamos falando da Sara, Sara era estéril. Deus abençoou Sara. E Rebeca também era estéril. Deus acabou abençoando Rebeca. Né? Teve 2 filhos. E ali Deus falou que através de Rebeca sairia 2 nações. Então Esaú se formaria uma nação e Jacó outra nação. Assim como os filhos de Abraão, que ele teve o primeiro, antes de Isaac, ele teve Ismael, que também se tornou uma nação. Mas a promessa era através de Isaac, que se tornou outra nação, certo? Então, nós estamos vendo aí, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, certo? Nós vimos nós vimos aí o problema entre os 2 filhos, né? A confusão que aconteceu entre os dois, né? Os dois acabaram não se entendendo, aí um vendendo o seu direito de filho mais velho para o outro por causa de um prato de comida, e o mais novo enganando o pai para poder receber a bênção do filho mais velho.
Então, nós vimos toda essa desenrolar da história aí. Nós vimos que Jacó, diante dessa situação, acabou fugindo aí para não ser morto pelo seu próprio irmão, porque ele estava furioso, e foi parar lá na terra de Labão, certo? E na terra de Labão ele acabou o quê? Conhecendo uma mulher chamada Raquel. Deixa eu só passar o slide um pouquinho aqui para a gente estar entendendo aí. Ele se apaixonou pela Raquel, descobriu que Raquel era uma parente, quer dizer, filha de um parente próximo, era o que, de acordo com as instruções dadas por Isaac, Isaac falou para ele, antes dele fugir, Isaac falou, vai na terra da minha família e acha uma esposa para você que seja da mesma família. Então, Jacó se apaixonou por Raquel. E ele resolveu pedir o casamento de Raquel em casamento. O sogro acabou concordando, porém teve que trabalhar 7 anos. Depois de 7 anos de trabalho, ele acabou sendo enganado. Então, o sogro acabou dando a filha mais velha, que seria Lia, que não era de costume casar mais nova. Jacó não gostou muito da ideia, porém fizeram um novo pacto, mais 7 anos, e acabou casando com Raquel também. Então, Jacó teve 2 mulheres oficiais, Lia e Raquel. Então, Deus começa a usar, a partir de Jacó aí, a cumprir a primeira promessa que ele fez para Abraão, de ti farei uma nação. Então, Deus permitiu que Jacó, através de Lia e Raquel, tivesse mais 2 mulheres ou concubinas, foi Zilpa, que era concubina de Lia, e a Bila, que era concubina de Raquel. Com essas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos, homens, que carregaram cada um o nome de suas tribos, nações. Então, 12 tribos se formaram uma nação. E Deus acabou mudando o nome de Jacó para Israel, que significa pai de uma nação. Israel, pai de uma nação. Deus acabou mudando aí o nome, também vimos o desenrolar da história, e aí se torna os 12 filhos de Jacó, se torna cada um uma tribo, né? E a tribo numerosa, ela se tornou numerosa com o passar do tempo. Nós vamos começar a estudar a partir de agora, tudo bem? Então, aí são as 12 tribos de Israel, onde Deus começa a formar a sua nação. Aqui Deus está cumprindo a primeira promessa que ele fez para Abraão. E na aula passada, nós terminamos na onde? Nós terminamos na saída de Jacó da terra do seu sogro. Jacó resolve sair da casa do seu sogro. Nesse período tinha se passado 14 anos, com as 2 mulheres. E nós paramos, eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o capítulo 31, livro de Gênesis. Abre lá comigo o capítulo 31 de Gênesis, o versículo 19. Eu vou falar um pouquinho sobre esse versículo aí, tá? Que nós acabamos aprendendo um pouquinho sobre esse ponto aí. Lê para nós aí, Gênesis capítulo 31, o versículo 19. Posso ler? Pode. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Isso. Tá? Vamos lá. Aqui, Jacó já tinha combinado com Raquel e com Lia que iria sair da terra do pai e iria voltar para Canaã. Por que que ele iria voltar para Canaã? Porque Deus tinha prometido que daria a terra de Canaã para ele. Certo? Então, aqui, Raquel, ela comete um ato aí e a gente ouve muitos ensinos ou pregações errôneas sobre esse ponto. Vamos analisar o primeiro ponto. Raquel acaba furtando o ídolo do pai. Os ídolos está no plural, então não era só um. Primeiro, eles moravam numa terra, numa região
de gentios, né? Ou nações que não obedeciam a Deus, nações que tinham seus próprios ídolos, povos e famílias que tinham seus próprios ídolos, adoravam seus próprios ídolos, né? E os ídolos eram muitas vezes em forma de estátuas, ou eram pessoas, ou eram animais, ou eram astros, era algo que se referenciam aos deuses. E eles acabavam venerando esses ídolos. Então, primeiro, eles moravam numa terra, como nós dizemos, pagãs ou gentios. Então, tudo indica que poderiam também estar adorando a ídolos, sim, mas não temos histórias aprofundadas sobre esses acontecimentos. Mas vamos estar analisando alguns pontos. Se eles estivessem realmente adorando esses ídolos, estariam contra o propósito de Deus. Porém, tinham conhecimento sobre Deus. O próprio Labão tinha conhecimento sobre Deus. E Raquel, tanto Raquel e Lia, por serem jovens, moças, já estavam formadas mulheres, mas moças jovens, ainda estavam em formação espiritual. Então, poderia ter aí na cabeça delas alguma confusão, qual era o caminho certo ou não? Sim. É claro que muitos desses ídolos, eles eram os deuses do lar, né? Mas a gente não podemos ficar nesse princípio, porque tinha vários significados. Eram considerados deuses, eram idolatrados, certo? Mas também serviam como os documentos. Documentos que garantiam para um homem ser o líder de um clã, o líder de uma tribo, e também um documento sobre a posse daquelas terras, sobre o posse daquelas terras, certo? Então, assim, nós não vemos nenhuma abrangência aberta sobre essa situação. Mas, de acordo com a arqueologia bíblica, estudos revelaram todos esses fatos aí. Então, dá para a gente tirar uma conclusão disso, né? Eles eram realmente idólatras, sim ou não, mas conheciam a Deus. Conheciam a Deus. Por ser filhos de Abraão, tá? Conheciam a Deus. Certo? Certo. Então, vamos lá. Porque nós vemos muito bem que Abraão, além de Ismael e Isaac, ele teve vários filhos e várias filhas, e foram se espalhando aí pela terra. Se nós olharmos hoje, vamos comparar com nossos dias de hoje, casamos, temos filhos, os filhos casam e cada um vai seguir o seu caminho, assim vai indo. Os netos vêm, crescem também, vão seguindo seus caminhos. Não é assim que acontece? Então, é assim que acontece, que acontecia antes também. Então, os filhos cresciam, casavam, cada um ia para uma parte, formava sua família, alguns edificavam até uma cidade, um clã, seria o chefe do clã. Então, esse ídolo para Raquel era muito importante, por quê? Porque esse ídolo fazia do pai dela o chefe daquela tribo, daquela cidadezinha pequena. E também ela estava pensando em Jacó. Por Jacó ter casado com duas, filha mais velha, e ela, garantiria também, se o pai morresse, Jacó poderia herdar toda aquela terra, toda aquela herança. Então ela, com medo de perder toda essa herança, acabou roubando esse ídolo e levando contigo. Porque ele garantia para ela que a herança daquela terra que o pai tinha, de tudo que o pai possuía. Não garantia para ela, mas sim para Jacó. Então essa era a preocupação de Raquel. Né? Sobre esses ídolos. Então esses ídolos também marcavam o quê? O documento da posse de uma propriedade no período. Tá? Que servia também para idolatria e veneração. Tá tudo bem até aí? Então eu trouxe assim um resumo, tá, sobre esse ponto aí, para a gente não tirar conclusões aí erradas ou precipitadas. Mas vamos lá. Nós vimos que Jacó teve então 4 mulheres. Mas como que Deus permitiu que Jacó tivesse 4 mulheres assim? Isso não veio um ponto. Nós sabemos que Deus acabou permitindo, mas Deus tinha um propósito. Então ali ele começou a formar uma nação. E nós vamos ver aí que cada filho de Jacó
com as 4 mulheres que ele teve, cada filho, né, se tornou aí uma pequena nação, ou uma pequena tribo, ou uma grande tribo, né? Então, muitos se tornaram uma grande tribo. E, juntando todos os filhos, se tornaram uma nação. Então, para que Deus pudesse dar uma terra para Abraão, para sua descendência, primeiro, para herdar a terra, tem que ter uma nação para cuidar da terra. E não é uma nação pequena. Então, nós vamos ver esse ponto daqui em diante. Tá? Mas, concluindo essa história aqui, esse versículo 19, vê quantas informações que cada versículo nos traz. Né? Mas esse versículo 19, por que eu sempre comento sobre ele? Porque, assim, é, são perguntas que todo ano acontece sobre alunos, né? A gente até estudando aí sobre, nos grupos de célula, a gente também já estudou sobre esse ponto aí, em vários estudos. Então, muitos ainda pensavam que ela roubou para ficar venerando, né, esses ídolos para ser como seus deuses. Mas tudo indica que não era essa a intenção mesmo, não. Tá bom? Então, resumindo aí, concluindo, o papel de Raquel de Lia foi importante das suas concubinas para a formação dessa nação. Por isso que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque aí sim, pai de uma nação, de uma grande nação. Então Deus já ia começar a cumprir essa primeira promessa feita para quem? Para Abraão lá atrás. Já tinha se passado muitos e muitos anos aí. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Certo. Então nós vamos para o ponto. Então nós vimos aí as 12 tribos, filhos de Jacó, são o chefe das 12 tribos de Israel, certo? Vamos lá. No capítulo 32, eu só vou passar por cima, o 31 terminando aí, depois que Jacó saiu, Labão vai atrás dele e acaba aí se encontrando, enfim, os dois fazem as pazes, vivem novamente, Labão entende, o Labão é o sogro de Jacó, entende que Jacó deve retornar à sua terra, porque ele já se tornou poderoso, com muitos animais, ele tinha muitos animais, já tinha servos, tinha uma família, estava crescendo, né? Então, o sogro reconheceu e deixou ele indo aí e, né, acabou permitindo aí a saída dele e suas filhas, né, abençoou as filhas e acabou indo embora aí. A preocupação de Labão quando foi atrás de Jacó, quando soube que a Raquel tinha roubado os ídolos, né? Então, para ele não tinha sido Raquel, tinha sido o próprio Jacó. Esse era o medo, de ele ficar sem terra, sem ser o líder do seu clã, e Jacó poder assumir todo, aí deixar ele sem nada. Então, ele tinha esse receio também. Mas, enfim, os dois acabaram fazendo, aí entrando, se desculpando, entraram no acordo, ficaram em paz, e Jacó continuou a sua caminhada em paz aí. Nessa caminhada, Jacó se encontra com Deus, acaba tendo a luta com Deus, e é onde Deus acaba aí mudando o nome de Jacó para Israel. Nós vamos ler esse trecho aí, lá no capítulo 32, só para a gente entender. Lê para nós aí, vamos ler do versículo 22 até o 32 aí. Vamos fazer essa leitura para a gente ver a mudança do nome, né? Quem gostaria de ler para nós? Querer, Daiane? Qual capítulo que é? É que eu estava escrevendo aqui que você estava falando agora. Eu falo demais, né? É o 32, é que eu falo correndo, né? Ó, capítulo 32. Aí lê para nós do versículo 22 até o último versículo aí, 32. É Gênesis 32, capítulo E versículo 22 em diante. 22 em diante. Peraí. Achei, deixa eu ver. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Não, mas aí é Não, o não é.
É o versículo 22. É 32, capítulo lá, eu estava no 31. É o 32, versículo 22. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos. Passou o val de Jaboque e tomou-se fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, porque manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Isso. Então, aí é uma tradição que o povo de Israel acabou aderindo aí por causa do pai Jacó. Né? Então, teve essa luta e nós vimos aí que Deus acabou mudando o nome dele para Israel, porque lutou com Deus e o significado seria pai das nações, da nação de Israel. Certo? Então, nós vemos aí que Deus acaba mudando o nome de Jacó para Israel. Certo? Aí continua a história, capítulo 33, continua a história dos filhos. Nós vimos que Jacó saiu da casa do seu sogro com 11 filhos e suas 4 mulheres. Então, as 2 esposas e as 2 concubinas e todos os animais aí que ele acabou conquistando, né, a riqueza que ele acabou conquistando aí, ele acabou levando com ele. Vimos que os dois fizeram as pazes e que tudo aí ocorreu bem. Né? Eu quero chegar num ponto aí, antes de falar de José, e a gente vamos falar do sonho aí de José e Jacó, muito interessante. Eu vou passando alguns pontos aí até chegar nesse capítulo, tá? Se a gente for aí na apostila, ele já pede para a gente ir direto para o capítulo 37. Mas eu gosto de comentar alguns pontos aí de alguns capítulos até chegar no nosso capítulo mesmo. Então vamos lá. No capítulo 34, temos aí uma questão aí muito desastrosa para o próprio povo de Israel, para Jacó. No capítulo 4, eu vou ler aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá bom? Aqui está falando de Diná, uma filha de Jacó. Então, isso mostra que além dos 12 filhos que Jacó teve, ele teve filhas mulheres. É claro que as escrituras estão mencionando apenas uma, Diná, mas ele acabou tendo uma filha aí. Não se fala para nós aqui de quem que ela é filha, se é de Raquel, de Lia ou de algumas concubinas. Não fala, mas ele acabou tendo aí uma filha. Então, está especificando essa filha aí. E também todo esse capítulo ele está trazendo para nós o que é referente à circuncisão. O que acontece quando um homem adulto é circuncidado após ser adulto mesmo. Acompanha comigo aí a leitura. Capítulo 34. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó. Bom, eu tinha comentado aqui sobre quem seria a mãe de Diná, certo? Vamos lá. Até o momento aqui não tinha revelado para nós quem que era a mãe de Diná, mas sabemos aqui que a mãe de Diná
era Lia. Provavelmente seria a última filha de Jacó com Lia. Só um minutinho, gente. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda, Maria. Só para você. Bom dia. Demorei um pouquinho para entrar, mas Deus abençoe. Amém. Para você acompanhar aí, eu estou lendo o capítulo 34, livro de Gênesis, tá? Tá, obrigada. Então, versículo 1. Então, nós estamos vendo aqui que Diná era filha de Lia com Jacó. Isso mostra para nós que, eu só estou repetindo, porque como a Maria entrou agora, só para ela estar por dentro do assunto. E além dos 12 filhos que Jacó teve, ele teve uma filha mulher também. As escrituras estão nos mostrando que ele teve uma filha mulher. Não sabemos se ele teve mais filhas ou não. Mas está contando a história dessa filha aí, o que aconteceu com ela, que acabou levando aí um momento de raiva entre os irmãos, né? E o próprio pai eles acabou com receio, com medo, eles tiveram que fazer uma aliança, eles chegaram numa terra, eles tiveram que fazer uma aliança para poder ficar naquela terra. Aí eles só conseguiria aí um lugar tranquilo se fizesse aliança com o povo de onde eles estavam chegando. Se o povo não aceitasse a aliança, eles tinham que ir embora. Mas olha lá. Então nós estamos vendo que Diná, filha de Lia, né, filha de Jacó, ela saiu para ver as filhas da terra. Então ela saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa? Então a gente está vendo que ela acabou sendo abusada aí pelo filho do rei daquela terra, a terra de Siquém, porém ele acabou se apaixonando e gostando por dela, né? Continuando a leitura aí. Versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito, se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Então, estamos vendo que um arrependimento, ele acabou se apaixonando e para reparar o erro, resolveu então casar com a Diná, com a filha de Jacó. Então, o próprio pai, porque nesse período era de costume os pais irem pedir a mão da moça em casamento para o filho, ou vice-versa. Então, eram os pais que pediam que, como se diz, eram os pais que decidiam o casamento dos filhos. Certo? Então, continuando aí a leitura. Versículo 9. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Então, até o momento, Jacó e toda a sua família, eles estavam como peregrinos naquela terra. Então, eles pediram permissão para poder acampar naquela terra, porque naquela terra já tinha donos. Então, eles pediram permissão, receberam essa permissão, e a gente está vendo aí um fato que está acontecendo, que aconteceu aí em Siquém. Então, vamos lá. Versículo 12. Vou ler o versículo 12 aqui. Majorai de muito
o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso. Dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia, sob uma única condição: permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então, o que nós estamos vendo aqui até nesse ponto, tá? Lembra quando Deus chamou Abraão? Falou para Abraão, ó, como sinal do meu povo, da minha nação, você vai fazer da seguinte maneira, vai pegar todo um homem e vai circuncidar-se todos. E toda criança homem, toda criança macho, você vai circuncidar no 8º dia. Né? Então, para pertencer aqui a Israel, para poder estar servindo a Deus Israel nesse período aqui, tinha que se passar pela circuncisão física. Então, eles impõem a condição aqui para o rei e todos os homens daquele reino, a circuncisão, porque eles não eram circuncidados. Então, vamos lá, continuando a leitura aí. Versículo 16. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Amor era rei de Siquém. E Siquém, o filho, tinha o próprio nome da cidade. A cidade levou o nome do filho, era o príncipe. Versículo 19. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco? E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta de sua cidade. Então, veja bem, todos os homens daquela cidade, daquele reino, daquela cidade mais específica, foram circuncidados por causa do filho do rei, para que pudesse ter esse matrimônio com a filha de Diná, de Jacó, com Diná, né? Certo? Tudo bem. Porém, diante dessa situação, os filhos de Jacó já tinham uma segunda intenção, que vai ser relatada agora a partir do versículo 25. Então, acompanha comigo aí, ó. Agora, a intenção dos filhos de Jacó. Apenas os 2 primeiros filhos pegaram todas as dores, né? Instigaram os outros filhos a fazerem, a segui-los. Então, olha só, ao 3º dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um da sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Então, veja bem, adultos, homens adultos, eles circuncidaram. No 3º dia, a dor era intensa. Então, esses homens ficaram totalmente acamados, sem força nenhuma. Então, olha o propósito quando Deus falou para Abraão: no 8º dia de vida, você circuncida um homem macho que nascer na sua tribo. 8º dia. Justamente poupando o quê? Poupando desta dor.
Quando Abraão se circuncidou, ele já era adulto. Ele também passou por essa mesma dor. Deus já sabia, por isso que Deus, antes dele circuncidar, pediu que ele seguisse essas instruções. Então, era um mandamento. Era um mandamento. Então, nós vimos aqui que ao terceiro dia a dor ela é intensa. Eles não tinha, naquela época existia algum curandeiro, usava ervas para, né, fazer as curas, e enfim. Mas a dor era muito intensa. Não tinha antibióticos para tirar a dor do lado de dentro aí. Então, nós vimos aí que os dois filhos de Jacó aproveitaram a situação e o que eles fizeram? Foram lá e mataram o quê? Todos os homens. Eles não tiveram nem forças para reagir. Vou continuar a leitura aí, tá bom? Versículo 26. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná de casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusariam ele de nossa irmã, como se fosse prostituta? Enfim. Então, Jacó, ele não concordou com as ações dos filhos. Por quê? Porque, mesmo tendo matado todos os homens de Siquém, ainda tinha os cananeus, os fariseus, então eles, com certeza, tinham uma aliança. E esses outros homens iriam atrás deles. E o medo de Jacó é: nós somos em menores números. E agora, o que nós vamos fazer? Então, capítulo 25, eles resolvem o quê? Saírem da terra e fugir. Certo? O versículo 10 aí do capítulo 35, acompanha comigo, ó. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel daí em diante. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te uma nação, e multiplica-te de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então, aqui, Deus chama Jacó e ele confirma a bênção que ele deu para Abraão, e ele acabou confirmando para Isaac, e ele confirmou para Jacó. Né? Então, Deus estava com Jacó e toda a família, por quê? Porque o propósito de Deus era se tornar de Jacó, ou descendência de Israel, uma grande nação. Uma grande nação. Durante essa peregrinação, essa caminhada na terra, nós vemos aqui que Jacó e sua família estavam na terra de Siquém, ele sai da terra de Siquém, né? Nesse mesmo capítulo 35, nasce o último filho, Jacó com Raquel. Praticamente o último filho de Jacó, que é Benjamim. Então, como que foi o nascimento de Benjamim? Acompanha comigo o versículo 18 aí. Vou ler do 16 em diante, tá? Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nome lhe foi a ela Penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, olha bem, porque morreu, alma. Então, aqui está se referindo à alma da pessoa. Quando a pessoa morre, a alma e o espírito saem, morreu. Né? Deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim.
Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Quando você vê essa palavra dia de hoje, tá, nas escrituras, está se referindo ao dia, nesse dia que foi escrito, tá, esta carta, ou essa história aqui, no caso. Então, tudo indica quem foi o autor foi Moisés. Por que que Moisés pediu? Porque Deus, ou por que que Moisés escreveu? Deus pediu para que Moisés escrevesse num livro todos os acontecimentos. Então, com certeza, Deus relatou esses acontecimentos para que Moisés escrevesse. Então, até o dia de hoje, não quer dizer que seria dia 17/4/2023, mas sim aquele momento em que ele estava escrevendo no livro essa história, tá? E a gente vai ver várias passagens falando até os dias de hoje. Então, os dias de hoje, o autor está dizendo que até aquele momento, tá bom? Até aquele momento. Então, vamos lá. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Daí em diante vem o nome de cada filho, tá? Então, o que que acontece aqui? A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre esse fato. Nós vimos que quando Abraão teve o primeiro filho, Isaque, com a Sara, que é o filho da promessa, né, então todos os bens de Abraão ficavam para Isaque. Quando Isaque teve Jacó, Esaú e Jacó, então automaticamente todos os bens dele ficariam para Esaú. Porém, ali a situação se inverteu. Lembra que Jacó conseguiu a bênção do irmão mais velho, aí inverteu a situação. A bênção passou para o irmão mais novo. E olhando aqui, Jacó está pagando também, ele está sofrendo, né, o que ele, nós vimos aí que ele sofreu, o que ele plantou, ele sofreu. O que está acontecendo aqui? Rubem era o seu filho mais velho, acabou se deitando com sua concubina. Ele não tinha esse direito, porque a concubina pertencia a Lia, que tinha dado como esposa para Jacó. Jacó ficou sabendo dessa história. Então, automaticamente, ao abençoar os filhos, Rubem já não se tornaria o primogênito nas bênçãos. No nascimento, sim, mas nas bênçãos recebidas, não. Então, depois nós vamos, quando a gente chegar aí nos 3 capítulos à frente, a gente vai acabar voltando nesse versículo aqui, lembrando desse versículo, tá? Então, esse daqui está dizendo por que que Rubem perdeu o seu direito de primogenitura. Assim como Esaú. No capítulo 36, aí está falando, aí vem os nomes, descendentes, os filhos dos filhos, então a nação está crescendo, tá? Estão se multiplicando entre eles, Deus está abençoando os filhos de Jacó, a multiplicação está acontecendo, então ali Deus está cumprindo a primeira promessa, uma grande nação. Então, para ser uma grande nação, tem que ter muitas pessoas, milhares de pessoas, entre homens e mulheres e crianças, né, se torna uma nação. Então a gente vê aqui a multiplicação, e aqui traz os nomes de cada um deles. O nome dos filhos de Jacó, o nome de cada um deles, o nome dos filhos de Jacó, os netos e assim por diante. Certo? Tudo bem até aí? Nós vamos entrar no capítulo 37. Aqui está falando aí da história de José. Quem que era José? A gente vai ver que automaticamente, diante de todas as situações, José se torna o filho ou primogênito, o filho preferido de Jacó. José, ele é o primogênito de Jacó com Raquel, que Raquel era sua esposa amada. A Lia foi jogada na vida de Jacó.
mas a esposa amada era Raquel. É claro que, diante de toda a situação, né, Jacó não deixou de amar Lia ou as concubinas. Não. Ele acabou abraçando aí todas as outras três. Mas o verdadeiro amor era Raquel. O verdadeiro amor era Raquel. Lembra que quando ele chegou na terra de Labão, e logo de cara ele viu quem? Raquel, e logo de início ele acabou se apaixonando por Raquel? Então é isso daí. Então José é o primeiro filho, Jacó, com Raquel. Não é o primeiro filho de Jacó. O primeiro filho foi Rúben, mas com Lia. Mas que nós estamos falando aí de, né, realmente da esposa que ele tinha escolhido desde o início. Mas vamos lá. Lê para nós alguém aí, do versículo 1 até o 4. Capítulo 37. Vai, Maria, pode ler. Quer ler? Pode ler? Por favor. E Jacó habitou na terra das peregrinações do pai, terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com seus filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no. Não podiam falar com ele pacificamente. Até o 5, né? Isso, é só até aí, só até o 4. O Aí 4. depois nós vamos entrar do 5 em diante, tá? Só para a gente Então. entender um pouquinho aí. A Maria que entrou depois, Maria, no início da aula, eu fiz um resumo sobre a aula passada e acabei comentando sobre alguns pontos daquele ídolo que Raquel acabou levando, tá? Depois, se você quiser assistir esse início, eu trouxe algumas informações, tá bom? Então vamos lá, vamos entender esse lado aqui, tá? Vai dar 9 horas, só 1 minuto. 1 minuto? Tá. Vamos entender aqui, depois do intervalo, a gente entra do versículo 5 em diante, tá bom? Vou explicar essa leitura aqui. Ó. Então, o que a gente está vendo aqui? Jacó pegou seus filhos, tudo que lhe pertencia, e foi para Canaã. As escrituras mostram para nós que Canaã foi a terra das peregrinações de seu pai. Então, nós vimos que Abraão, ele peregrinou, andou, fez acampamento na terra de Canaã, pois não a possuiu. Por quê? Porque Deus ainda precisava fazer de Abraão uma grande nação. E nós vimos que o próprio Isaac também peregrinou na terra, mas não a possuiu. E agora a gente está vendo o quê? Que Jacó está retornando na terra, que ainda não é dele, mas a terra onde seus pais andaram. Então ele volta para a terra de Canaã, ali ele se estabelece, ele monta sua tenda ali, né? E ele passa a ficar uns tempos ali naquela terra de Canaã. A terra que ele sabia que Deus tinha prometido para Abraão, que seria dos descendentes. Mas Deus aqui ainda está formando a nação. Ele está começando a formar a nação. E olha bem, aí começa a história de José. Quem era José? O filho mais velho, o filho que Jacó mais amava. Por quê? Porque era o filho da sua esposa amada. Sua esposa que ele amou na primeira vista, Raquel. E nós vimos que os outros filhos tinham ciúmes e inveja de José por isso. E quando Jacó fez essa túnica, normalmente essa túnica era de costume quem recebesse? O filho mais velho.
Só que como Jacó já sabia que o filho mais velho tinha deitado com a sua concubina, e não era permitido, ele perdeu todo esse direito. Fez com que Jacó amasse cada vez mais a José. E tudo que os filhos aprontavam, José ia lá e corria e contava para o pai. Isso o pai se estimava cada vez mais com José. Os outros irmãos iam pegando raiva dele por causa disso. E a gente vê aqui que estão todos reunidos, né, no versículo 2. Os filhos de Jacó, com as duas mulheres, e também junto com os filhos das concubinas, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que eram irmãos deles por parte de Jacó, por parte de pai. A gente vê aí, estamos começando a ver a história de José. Agora nós vamos ter um intervalo aí de 10 minutos. Depois do intervalo a gente vai continuar do versículo 5 em diante. Tá bom? Vamos tomar um cafezinho. Chuvoso tá bom para tomar café. Vou dar uma pausa, tá bom?
Você falou que ia falar. Amor, você é bem trancada. A Amor é trancada, parece eu. Eu perco o negócio do... Os netinhos estão aí, Elisete? Vai lá. Pensa. Gente, tudo bem? Acho que já deu os 10 minutos já, né, Elisete? Nem deu Deu hora. 15. Eita! Cansamos, hein? Quase Já 15. descansou bastante, hein? Vamos ver. Lê para nós, então, do versículo 5. Vamos continuar aí na história de José, tá bom? Lê para nós o versículo 5 até o versículo 10. Quem vai ler? Qual capítulo perdi? É o Capítulo 36. 37 de Gênesis. Então, vou ler. 5 ou 10? Isso. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho de que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a curvar-nos até o chão diante de você? Isso. Até aí, 10, né? É isso. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho todo esse contexto, tá? Então, José, ele teve um sonho e ele relata o sonho dele. E o interessante é que todos compreendem o sonho que ele teve, até o próprio Jacó. Vamos lá. Jacó já compreendia muito bem, por quê? Porque Deus falava com Jacó através de sonho. Então, Deus aparecia para Jacó através do sonho. Quando Jacó estava dormindo, sonolento, ele sonhava, Deus vinha e conversava com Jacó. Lembra que eu comentei não, né? Nós olhando para as escrituras, lá no início, Deus descia todo dia à tarde, lá fala viração do dia. Então, todos os dias à tarde, Deus descia pessoalmente e conversava com Adão e Eva. Isso antes do pecado. Era assim? Não era assim que acontecia? Então, era assim. Depois nós vimos o que? Deus conversando com os filhos de Adão, né? Praticamente depois do pecado. Então, como que Deus conversava? Como que eles viam Deus, né? Eram através de vozes, ouviam a voz de Deus conversando ali pessoalmente. Então, por ser pecador, por estar na condição de pecado, então, Deus não aparecia para eles. Nós vimos que Noé, como que Deus conversava com Noé? Noé também ouvia a voz de Deus falando com ele. Noé ouvia. E nós vimos que apenas Noé, por ser íntegro, e Deus achou graça em Noé, na vida dele, então Deus conversava com Noé. E os outros homens? Não, porque a terra estava corrompida. Os corações dos homens estavam corrompidos. Então, por Noé ser íntegro, Deus conversava com Noé. Então já era a conversa. Deus não aparecia face a face, igual era com Adão e Eva, certo? Depois de Noé vem a história de quem? Abraão. Como que Deus aparecia? Deus conversava com Abraão, Deus mandava anjos para falar pessoalmente com Abraão. Mas Abraão não via Deus face a face. Então, assim, olhando a história até esse momento, né, quem via Deus face a face era Adão e Eva. Era Adão e Eva. Certo? Tá. E Jacó? Como que Deus aparece para Isaac? Também falando ou usando anjos, né? Anjos em formato de pessoas. Anjos descia a forma do ser humano para falar com Isaac. Quando nós chegamos em Jacó, até por causa da condição dele,
né? O nome dele significa enganador, usurpador. Deus começa a falar com ele através de sonhos. É o primeiro sonho que ele teve, os anjos descendo e subindo a escada, Deus fala com ele. E agora nós estamos vendo Deus falar com José através de sonhos. Só que aí José tem com quem ele expor esse sonho que ele teve. Ele resolve expor com a família dele, o que acontece no sonho. Até o próprio José ainda não tinha entendido esse sonho. Então ele sonha o quê? Primeiro sonho dele, que as estrelas, né? Versículo 6, não, versículo 7. Atávamos feixes no campo, então feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, de acordo com a ilustração que vocês estão vendo aí. Os irmãos entendem que são eles, que José é o feixe, então que José seria o rei, e os irmãos se encurvavam. Eles passaram a odiar mais a José por causa disso. Já não gostava de José. Perante essa situação, já começaram a odiar. Jacó, conhecendo aí, porque ele sabe que Deus aparecia para ele, ou Deus sempre apareceu para ele por sonhos, ele compreende a situação. E logo em seguida, outra noite, ele teve outro sonho, que o sol e a lua. Jacó já na hora já faz a ligação. Opa, então eu e sua mãe vamos se encurvar para você. Para com essa história, com essa conversa, que isso não está certo, não. Então, até o próprio Jacó, né, ele fica incomodado com essa situação, com esses sonhos. E José, inocentemente, está contando o sonho, está falando o que está acontecendo. Mas veja bem, acompanha comigo aí o versículo 11, eu vou ler 11 em diante, ó. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Por que Jacó considerava? Foi o que eu acabei de comentar, né? Porque o próprio Deus conversava com Jacó através do sonho. Então Jacó sabia que aquele sonho tinha algum significado que iria acontecer, muito importante. Jacó estava aguardando, às vezes até ansioso, esperando o que estava por vir diante desses sonhos aí. O que iria acontecer? Certo? Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebron, e ele foi a Siquém. Qual era a preocupação de Jacó nesse momento? Jacó estava lembrando do quê? Do que aconteceu lá em Siquém. De repente, Jacó tinha até esse medo, esse receio de algum dos outros lá, lembra os amorreus, os jebuseus, né? Algum das outras nações fosse atacar os filhos dele que estavam lá em Siquém. O que aconteceu em Siquém? Os filhos de Jacó mataram todos os homens daquela cidade e levaram as mulheres, as crianças e os rebanhos para eles. Então as mulheres se tornaram escravos, as crianças se tornaram escravos, os rebanhos pertenciam a eles. Então, com certeza, Jacó tinha esse receio. Os meus filhos estão lá em Siquém, então algo de ruim pode acontecer, porque estão na terra em que... quer dizer, estavam na terra. Será que eles não estavam lembrando o que tinha acontecido lá em Siquém? Mas, enfim, né? Se a gente for analisar bem aqui, estão um pouco distante, mas era uma preocupação. Então, Jacó resolve mandar José para ver como os irmãos estavam e trazer notícias. Por quê? Jacó, ele confiava em José, certo? Então, vamos lá. Versículo 15, aí eu vou ler aqui, porque eu vou fazer essa leitura. Vamos ler todo o capítulo 37 para a gente entender, tá bom? Versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos,
Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram. Só um pouquinho, gente. Eu fui ler uma mensagem que apareceu aqui, achei que era alguém que estava entrando e acabei perdendo. Vamos lá. Versículo 17, tá? Disse-lhe o homem, foram daqui, pois ouvi dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Ora, os pensamentos dos irmãos. Eles estavam tão furiosos, com raiva de José, que chegaram a ter esse desejo de tirar a vida do próprio irmão. Versículo 19. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe derão sonhos. Cisternas, tá? O que eram cisternas? Eram poços cavados, poço, que não tinha água. Né? Algumas tinham pouquinha água, mas era fundo. Enfim, era um buraco fundo. Buraco fundo, que se alguém caísse lá dentro, não saía de lá, era difícil sair, se não tivesse ninguém para estar ajudando, tá bom? Então, olha só. Mas Rúben é o filho mais velho de Jacó com Lia. Tá? Então, o filho mais velho. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Então, por mais que José fosse, Rúben ainda tinha responsabilidade pelo seu irmão, porque ele era mais velho, então ele era responsável por todos os outros irmãos, né? Então ele tentou poupar a vida aí, ele acabou poupando a vida de José. Versículo 22. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de se restituir ao pai. Então, essa era a intenção dele. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe a túnica talar de mangas compridas que trazia, aquela túnica que Jacó fez para ele, e deu de presente para ele. E tomando-a, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra que levavam para o Egito. Olha bem esse versículo. Ismaelitas, você lembra alguma coisa de ismaelitas? Os descendentes do filho de Abraão, Ismael. Os descendentes dos filhos de Ismael. Normalmente, as tribos levavam o nome de quem? Dos filhos, do filho, né? Assim como as 12 tribos de Israel, cada tribo levou o nome do filho de Jacó. Então, olha só, ali, ó. Se a gente for analisar muito bem a questão, eles são parentes distantes. Versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos. Judá, nós já sabemos que é o outro filho, né? Seria o segundo filho. Aconteceu por esse... versículo 26. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito.
Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Olha o coração do pai ao ver a túnica, o sofrimento dele, né? Ele começou a sentir remorso, começou a se sentir culpado. Por quê? Porque aí vem na cabeça dele: se eu não tivesse mandado José, ele não teria morrido. Então, para Jacó, José estava morto. E, na verdade, estamos vendo aqui que ele foi vendido. E ninguém quis contar essa história para o pai. Continuando a leitura aí, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os meus filhos e todas suas filhas, os seus filhos e todas suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Olha um ponto interessante aí no versículo 35, né? Lendo esse versículo, nós vimos que Jacó teve 12 filhos. E o versículo ele confirma para nós que além de Diná, ele teve outras filhas, que está no plural. E Jacó teve filhos e filhas. Certo? Então vamos lá. Estou vendo que conforme nós vamos estudando, lendo a palavra, a gente vai aprendendo e conhecendo mais a história. Porque até então, antes da gente ter esse conhecimento das escrituras, o que a gente aprende? Quando a gente aprende alguma coisa sobre Jacó, então Jacó teve 12 filhos homens. O que é ensinado, pelo menos estou falando quando eu aprendi lá atrás, antes de eu realmente conhecer as escrituras. Então, que Jacó teve apenas 12 filhos homens, só homens ele teve. Os homens se tornaram as tribos das nações. Mas, você vê que, conforme nós vamos lendo e estudando, né, a palavra vai nos mostrando aí várias verdades. Então, Jacó teve filhos e filhas. Versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas. É claro que, considerando aqui também, os filhos dos filhos dele eram filhos dele, filhas dele. Certo? Então, apenas Jacó não teve somente 12 homens, mas teve filhas mulheres também. Continuando a leitura aí, versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda. Então, nós vemos aí que José estava vivo, né, e foi parar na onde? Lá no Egito. Então, o que o ciúme, a inveja, a raiva dos irmãos fizeram? Venderam seu próprio irmão para ser escravo em um país desconhecido. Jamais pensaram no bem-estar do seu pai, da família, do próprio irmão. Então, a gente vê as contendas, né, que acontecem dentro da família, que acontece aí até nos dias de hoje. Então, que a história adiante começa o quê? Começa a história de José mesmo, tá? Então vamos começar, vamos ver se eu tenho tempo. Se nós temos tempo, temos 9:34. Então nós vemos aí que José é um dos filhos mais novos de Jacó, e por ciúmes do seu pai, os outros irmãos dele acabou vendendo ele, e ele foi parar na onde? Lá no Egito, tá? Então no capítulo 38, a gente vê a história de Judá e Tamar,
né, eu não vou ler, mas depois vocês dão uma lida, certo? A história deles aí por fora, e a história particular. Capítulo 39. Capítulo 39, muito interessante. Aqui começa a história de José, lá na casa Potifar. Quem que era o Potifar? Era um comandante aí do exército, um grande homem do imperador lá do Egito. Tá? Então, ele era um dos comandantes ali superior. Então, aí começa aí o capítulo 39. Ó. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. A gente está vendo a história aí, e mesmo assim, ela comenta, acaba comentando algo sobre Ismael, os descendentes de Ismael. Então, isso mostra o quê? Que Deus não esqueceu de Ismael. Nós vimos aqui que Deus tinha falado para Abraão que Ismael, sim, seria pai de 12 tribos, de 12 príncipes, né? E a descendência de Israel sairiam reis. Então, pegando esses outros nações, não todas as nações, mas as outras nações, a maioria deles eram filhos descendentes de Ismael, né? E muitos reis aí de várias cidades ou reinos, né? Hoje nós conhecemos como países, enfim, ou estados, cada estado tem o seu governador, então se tornaram reis das cidades que eles edificaram, ou de outras cidades, enfim. Ele saía para lutar, conquistava cidades e ali a cidade pertencia a ele, então era uma guerra constante por terras, Vamos lá, versículo 2. O Senhor era com José. Por que que Deus era com José? Desde o início, Deus já tinha um plano para José, porque algo iria acontecer futuramente. Quando Deus aparece para José, revelando o que iria acontecer, até então ninguém tinha entendido. Jacó sabia o sonho, mas não sabia o significado. E com certeza, no fundo do coração dele, ele queria saber qual seria o significado desse sonho. Mas Deus está trabalhando de uma maneira totalmente diferente. É porque, analisando aí a cabeça de Jacó, que é difícil, porque nós não vivemos naquele período, a gente não, além do que está escrito, a gente não tem fatos, né? Histórias. Como eu mencionei, apenas a arqueologia bíblica traz fatos através dos achados, mas provavelmente Jacó já imaginava que logo, logo Deus iria dar aquela terra para eles, de uma maneira ou outra, mas que dali, por ele já estar estabelecido, estava dentro da terra, tinha montado a tenda, mas ainda não tinha possuída, mas que logo, logo Deus iria tomar as providências e entregar a terra na mão deles. Então, é igual a gente, às vezes nós queremos fazer as coisas e queremos que acontece assim, ó, de repente, né, de um dia para outro. A gente quer fazer as coisas e quer que aconteça agora, né? E não é bem agora. Se Deus preparou, vai ser no tempo de Deus. Deixa eu só aceitar, tem alguém chegando. A Elisete deve ter caído a conexão dela. Seja bem-vinda, Elisete, novamente. Caiu, deu um relâmpago aqui. Caiu tudo, né? Desculpa. Mas vamos. Hoje tá bom para chuva, né? Tá. Mas vamos lá, nós estamos no capítulo 39, tá, Elisete? Então, veja bem, nós estamos vendo aí o versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem, esperou de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às suas mãos tudo que lhe tinha. Então, o que seria
mordomo, cuidar de tudo na casa de Potifar, de tudo. Então, ele era um gerente geral, administrativo de tudo ali, cuidava de tudo, e Potifar não tinha nenhum dor de cabeça, nenhuma preocupação. Então, mesmo continuando aí no seu estado de escravo, né, que José estava sendo como escravo. Então, veja bem, mesmo diante da situação, muitas vezes nós hoje nos entregamos aos nossos problemas e acabamos aí ficando aflitos, né? José continua confiando em Deus e continua buscando a Deus, e Deus foi andando na vida dele diariamente. Versículo 5, né? E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Por quê? Por causa de José. Então, veja bem, por causa de José, mesmo Potifar sendo um egípcio, né, e os egípcios, eles são totalmente idólatras, eles têm seus deuses, seus costumes, suas tradições, né? Nós vemos que nos dias de hoje tem muitos costumes ainda que veio dos egípcios, tá? Ele acabou sendo abençoado. Mas por quê? Por causa de José, que era abençoado. Então, quando a pessoa é abençoada por Deus, tudo que está ao seu redor é abençoado. Por causa daquela pessoa. Mesmo assim, não descarta a possibilidade de ter tribulações. Não descarta, tá? Olha só José, versículo 7. Aconteceu que, se pôs os olhos em José, ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por domo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Uma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher, és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a preocupação de José. Ele reconheceu que o senhor dele, o Potifar, certo, estava dando essa oportunidade para ele, tinha total confiança nele, mas ele sabia que a mulher de Potifar era a esposa dele. Jamais José poderia se apossar ou ter o controle sobre a esposa. Mas a maior preocupação era o quê? Se José aceitasse, ele estaria pecando contra Deus, primeiramente. Contra Deus. Então, essa foi a vida de José. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Olha o que a mulher fez. Ela que foi atrás dele, porém ela reverteu a situação, colocando a culpa nele. Aí começa as tribulações de José, né? Começa todas as tribulações de José. Versículo 15. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou-se a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me.
Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então você lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A gente olhando a situação e a história, por causa de uma mentira, ele foi preso. E o que dá para se perceber aqui? Que quando, mesmo numa nação que não teme a Deus, mas de acordo com as leis dele, uma traição era a punição em cadeia e morte. Cadeia ou morte. Então, qual foi o castigo que ele fez para José? Prendeu José por algo que ele não fez, ou que ele acharia, quer dizer, o senhor Potifar acharia que José tinha feito, acabou prendendo ele. Prendeu. Versículo 28. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o prosperava. Olha só, José passou por uma tribulação, foi jogado na cadeia, sendo tribulado ainda, e mesmo assim ele foi fiel a Deus. O que aconteceu ali? Mesmo assim, lá na cadeia, ele conseguiu prosperar. Então, a gente está vendo aqui que a palavra prosperar não quer dizer que ele teve riquezas ou dinheiro, que nem muitos hoje pregam ou vão atrás ou vão falando, né? Sua vida vai ser uma prosperidade. Mas o que é prosperar? E tudo que ele fazia dava certo. E com isso ele ganhava confiança daqueles que estavam ao redor. Todos viam a presença de Deus nele. Todos viam ele fazendo as coisas, né? E as coisas aconteciam. E com isso ele ia vivendo diariamente aí numa paz interior tão grande e também ao seu redor, mesmo estando preso. A tribulação existia. Qual que era a tribulação nesse momento? Tá preso numa cadeia, deixado sem poder sair, sem poder voltar para a terra do seu pai, para os braços dos pais, da família, porque ele ainda desejava no coração rever o pai dele, rever a família, os irmãos mesmo assim, mas ele não podia, porque ele estava preso, ele era um escravo, a situação dele, ele não tinha liberdade para tal coisa, não tinha essa liberdade. Então, veja bem, essa era a tribulação dele. Como que seria, o que passava na cabeça dele, né? Como que estava o coração dele perante toda essa situação? Mas mesmo assim, ele continuou agradando e buscando a Deus. Então, olha só o exemplo que ele deixa para nós hoje. Nós, muitas vezes, todos nós temos tribulações, a gente acaba nos entregando, a gente fica triste, fica desanimado. Realmente deixa, os problemas, as tribulações deixam nós desanimados, triste, abatido, querendo desistir de tudo. Deixa, mas veja bem que Deus vai cuidando. Muitas vezes nós esquecemos, nós não devemos esquecer desse detalhe. Que Deus está cuidando, né? E a gente está vendo aqui que Deus está cuidando da vida de José por ele estar vivendo a vida em obediência. Mas acontece algo extraordinário ali dentro da prisão. Tá? Algo extraordinário que vai mudar totalmente vida, a vida aí de José. Eu vou pegar alguns pontos aqui do capítulo 40, porque não dá para ler tudo, tá? Não dá para ler tudo, mas fica como tarefa. Eu vou resumir, tá? De acordo com o slide aí, o que acontece? Dentro da prisão, existia 2 homens que trabalhou diretamente com o rei. Um deles era padeiro do próprio rei, né? E o outro era mordomo do próprio rei. Os dois tiveram um sonho. O primeiro teve um sonho. Então, olha só, acompanha comigo aí. Eu vou ler do versículo 5
capítulo 40, versículo 5. Como eu falei, não dá para ler todos os capítulos, tá? Todos os versículos, mas vamos lá. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, da mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Veja bem. O copeiro, que era o mordomo, e o padeiro, né? O padeiro é aquele que fazia a alimentação, preparava a alimentação do rei, e o mordomo é aquele que servia o rei. Pegava essa alimentação e levava até o rei e servia aí. Então, ele tinha contato com o rei. Então, vamos lá. Ponto. Tá? Vou pegar um ponto aí. Deus está usando pessoas aqui que não eram cristãos para abençoar a vida de José. Então, Deus aparece a homens de outras nações, homens que tinham seus deuses, para trazer uma revelação para José, e assim José poder ter mais esperança. Então, veja bem, cada um teve um sonho. Versículo 6. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados, né? Coração aflito por causa do sonho. Eles estavam tentando entender o sonho que tiveram e não conseguia. Versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Os egípcios, eles davam muita importância aos sonhos. Enquanto eles não conseguiam saber o significado daqueles sonhos, eles não descansavam. Os egípcios eram assim. Tá? Enfim, disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Olha o que o José fala. Ele fala que as interpretações dos sonhos pertencem somente a Deus. Então José fala, então fala para mim quais são os sonhos de vocês? Que eu vou falar com Deus, vou ver o que Deus fala, aí eu dou a resposta para vocês. Mas o que José está falando? Não sou eu que vou interpretar os sonhos de vocês. É Deus, pertence a Deus. É isso. Tá? Então, o copeiro, ele contou o sonho dele. Qual foi o sonho dele? Tá? Tá no versículo 10. Eu vou resumir. Tá? Ele sonhou que tinha 3 ramos e 3 flores. E os cachos produziam maduros. Então, uvas. 3 ramos de uvas. Produziram uvas, e eles espremiam essas uvas e levavam no copo para o faraó beber. Só que ele não entendia. José disse, olha o versículo 12. Então lhes disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, um negócio aqui, dentro de 3 dias, o faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhes darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então vai voltar tudo o que era. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Então, olha o coração dele. Ele tinha o desejo de sair dali. O desejo dele de sair dali era poder sair dali e rever o seu pai, sua família. Olha o que ele fala, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Versículo 16, vendo o padeiro, o chefe, que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves que os comiam do cesto na minha cabeça.
Então ele disse a José, a interpretação é esta, os 3 Cs são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio desses reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou-o, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Passados-se 2 anos... Já. Então, vamos lá. Eu vou resumir, na próxima aula a gente lê, tá? Então, aqui, ó, passados-se 2 anos completos, depois de 2 anos completos, o Faraó tem um sonho. E olhando aqui, o que a gente vê? Que quando José interpreta o sonho, ele fala que o sonho não é ele que interpreta. Quem interpreta os sonhos é Deus. Então, quando ele relata para esses 2 presos aí, ele está repassando aquilo que Deus viu, mostrou para ele. Então, o que acontece? Você vê que no outro dia, ele deu a interpretação dos sonhos. E realmente aconteceu. Então, Deus aparecia para os homens através de sonho nesse período. Então, nós vemos que Deus apareceu aí para 2 homens que não eram temente a Deus, 2 egípcios. Tudo bem? Bom, eu vou terminar a aula por aqui, tá, gente? Deu um tempo, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu só vou parar a gravação aqui, para depois, assim que o aplicativo disponibilizar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Continua a leitura aí, que com a leitura vocês vão conseguir entender melhor cada aula que está sendo dada.